Vamos falar de TOEFL? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma explicação. E hoje a gente vai tratar então da segunda parte, de que temos as sessões de perguntas do exame do TOEFL, que é a sessão de listening. Então a gente vai falar tanto dos tipos de pergunta, como que funciona, formas de você poder estudar e o que você tem que saber antes de você poder fazer esses exercícios. O que você vai encontrar são dois tipos majoritários de áudios que você vai ter que acompanhar. O primeiro deles são de conversas. Então geralmente são ou uma pessoa com outra pessoa falando sobre alguma informação em um contexto que pode ser do cotidiano, que pode ser de uma escola, que pode ser de um trabalho. E depois você vai ouvir o que são chamadas de lições ou contextos educacionais. Isso significa que a pessoa vai dar alguma informação específica sobre algum assunto, ela pode até mesmo receber perguntas, ou se não é um áudio inteiro dela explicando algum conceito mais aprofundado. O que acontece é que quando chega nessas partes que você precisa entender esses contextos educacionais, não é necessário que você saiba previamente esse assunto. Então não é obrigatório que você saiba em uma aula que vai acontecer de um áudio de engenharia que você já saiba desses conceitos. Nem mesmo vai ser levado em conta se caso você seja um aluno de engenharia, seja colocados apenas áudios desse contexto. O grande ponto do TOEFL é que ele quer que você encontre as informações dado o contexto e o áudio. Então fique tranquilo de que você não precisa saber de assuntos específicos para fazer o exame. O tempo de duração das conversas costuma ser de 2 a 3 minutos e os contextos educacionais costumam ser de 4 a 6 minutos. O número de áudios que a gente vai ter são de 3 conversas e 4 de contexto educacional, sendo que as conversas costumam ter cada uma 5 perguntas e os contextos educacionais costumam ter 6 perguntas. Pode ser que aconteça que seja adicionado uma conversação a mais e 2 contextos educacionais. O que acontece é que eles não afetam a sua pontuação no quesito de que você está sendo avaliado. Eles são meramente um quesito de experimental, então vão precisar de 7 perguntas que são experimentais. Isso vai afetar no tamanho do tempo que você vai ter do exame do TOEFL, então você vai receber mais tempo para você poder conseguir responder as perguntas. Porém, não é possível a gente poder identificar qual deles que vai ser a pergunta experimental. Então isso significa que mesmo que apareçam algumas perguntas que não sejam avaliadas, você tem que responder com a mesma seriedade, com a mesma praticidade que você faria se fosse um exame com as perguntas que vão ser avaliadas com sua pontuação. Sabendo disso, a gente vai ter então um total de 34 perguntas na sessão completa de listening e você vai ter 20 minutos que você vai completar essas 34 perguntas. Não é possível pular para frente ou retornar nos áudios e também nas perguntas. Então por isso que conforme você vai ouvindo, você vai respondendo. Lembre-se que você pode fazer anotações enquanto você ouve. Isso é possível tanto na sessão de reading, quanto na de speaking, quanto na de listening. Você pode fazer anotações, isso é permitido. Você sempre vai receber um papel, uma caneta para você poder fazer essas anotações. É permitido você fazer isso. Entretanto, se você tem um teste que vai incluir as 17 perguntas experimentais, isso significa que você vai ter então 51 perguntas no total e 30 minutos para você poder responder essas perguntas. Mas mais uma vez, né, a gente está falando que isso não inclui o tempo que você vai gastar para poder ouvir as perguntas de conversação. Então, no geral, a gente vai ter a sessão inteira, incluindo o tempo que você vai gastar ouvindo cada uma das sessões, de entre 60 a 90 minutos para completar. Então, isso significa que a gente vai ter, então, pensando numa tabela, a gente vai ter que as conversações são de 2 a 3, vão ser 5 perguntas, e cada uma vai durar de 2 a 3 minutos. A gente vai ter os contextos educacionais, que são de 3 a 4, que vão ter 6 perguntas cada um, que duram entre 4 a 6 minutos. Então, no total, a gente vai ter de 5 a 7 áudios, vamos ter entre 28 a 39 perguntas, e nisso a gente vai ter de 41 a 57 minutos. Lembrando mais uma vez que mesmo que você tenha bastante tempo, a partir do momento que você saiu da parte do reading, você não pode retornar para você poder conseguir responder as outras perguntas do reading, ou se não, de responder perguntas que você passou do listening. Se você não tem o direito de ficar travado nas perguntas, o que eu quero dizer é que você pode ficar travado, mas se for para você poder ficar travado, para você poder ficar pensando o máximo que seria da resposta àquela pergunta, isso vai mais te atrapalhar do que vai te ajudar. Então, se você ficou travado numa pergunta, tenta achar a resposta mais completa de todas, responde e vai para a próxima, porque o áudio vai continuar tocando. E dentro do listening a gente vai ter 8 tipos de perguntas que vão aparecer ao longo do exame. O primeiro deles vai ser de usar para você ter perguntas de detalhes, então você vai ouvir sobre informações de um detalhe específico de alguma coisa. Temos perguntas de inferência, que você vai decidir qual que é a resposta correta,
sem que você tenha a resposta sendo dada diretamente. Temos perguntas de atitude, que vão falar sobre o sentimento, atitude que você está ouvindo enquanto tem o áudio do listening. Temos também perguntas de funções, que elas vão perguntar qual que é a função da pergunta relacionada no contexto. Vamos ter também perguntas que vão falar da ideia principal. Então você vai perguntar sobre a ideia principal do que você acabou de ouvir. Temos também a questão de perguntas que vão dar a ideia principal e o motivo dela, que você vai ouvir então uma ideia central e que você vai ouvir numa conversa ou num contexto educacional, e você tem que dar um motivo principal e principalmente também o motivo dela aparecer. E com isso também nós temos perguntas que são conexão com o contexto e perguntas de organização, que você vai ter que mostrar como que você tem os detalhes organizados ao longo do áudio. Então a gente tem esses 8 tipos de perguntas. Em outros vídeos mais pra frente vamos falar de cada um deles especificamente. Esse vídeo é mais para você ter uma noção geral de como que você se prepara e como que é a sessão de listening. A partir daí a gente pode falar então das formas que você vai estudar para a questão do listening. Existe uma questão de que a gente tem muito costume de tentar recorrer a podcasts, ouvir séries ou notícias de jornais para a gente poder conseguir fazer com que a gente pratique o TOEFL. Lembre-se sempre que o TOEFL é um exame que ele tem perguntas específicas para um contexto universitário ou um contexto de trabalho. Então isso significa que provavelmente você não vai ouvir áudios que são muito longos. Então essa tentativa que você tem de você ouvir uma série sem usar a legenda, ou se não ouvir um podcast que tem mais do que 10 minutos, pode não ser esse o jeito que você possa estudar da melhor forma possível para o TOEFL. É interessante que você tenha essa prática de vocabulário? É interessante, mas lembre-se sempre que a forma que você vai ouvir no TOEFL é diferente de quando você vai ouvir quando você tem uma série que você está assistindo e também um podcast que tem horas de duração. A partir daí temos que entender também a questão da pontuação. Tem muita gente que acha que 50% seria o suficiente, porém tem pessoas que precisam de pelo menos 80% de pontuação nessa sessão, mas você pode sempre almejar que você tenha a pontuação de 60%. O que vai acontecer é que quando você pontua abaixo de 60%, você pode levar alguns passos para você poder praticar. A primeira delas é ouvir novamente o áudio. Existe uma coisa que pode geralmente acontecer, que quando você está ouvindo o listening, pode ser que você não entendeu o que estava sendo dito em uma parte específica e você pode imprimir a transcrição desse áudio. Geralmente, quando você tem fontes confiáveis, quando você está praticando o TOEFL, tem a parte da transcrição do áudio para você poder reconhecer o que é aquela parte que você não entendeu. Pode ser uma palavra que você não esteja familiarizado, uma construção que você nunca viu, ou você achou que você ouviu de uma forma, mas na verdade estava escrita de outra. Essas são partes boas para você poder praticar e entender o motivo de você não ter entendido. Essas palavras podem ser muito úteis para exercícios do futuro. Outra coisa que você pode fazer é que nesses exercícios que você teve a complicação de ouvir exatamente, é você pegar essa transcrição e ler conforme tem o listening para que você faça a leitura. Isso é uma forma de prática, de metodologia chamada especificamente de compreensão auditiva ativa, ou senão também pode ser chamada de ecoação. Então você vai fazendo a leitura conforme a pessoa vai lendo e você vai fazendo isso para que você possa reconhecer esse som. É uma forma que ela é muito válida para você poder conseguir praticar e vai te ajudar tanto a você entender o que está sendo focado no som, por que você não entendeu e finalmente ficar familiarizado com essa com essa sonoridade que tem das palavras e da ordem que elas vão aparecendo. E o último passo vai ser de pegar essa sessão, então você fez todas as sessões, praticou ela, viu que você não estava entendendo, repetiu e faça mais uma vez o teste. Se você conseguiu tirar mais pontos, significa que você conseguiu tirar lições valiosas. Se você ainda tirou a mesma pontuação ou tirou menos, repita esse processo até você ficar familiarizado. Se você está tirando pontuação acima de 60%, pode significar que a estratégia ela precisa ser outra. Como, por exemplo, você pode ir para o áudio para poder entender por que você não conseguiu responder aquela pergunta especificamente. Pode ser que não necessariamente você não conseguiu ouvir o que estava sendo dito, mas que provavelmente você tinha duas alternativas que você ficou em dúvida e é ali que você precisa entender por que aquela alternativa que você ficou entre você escolher duas, você não conseguiu entender ela naquele contexto. É uma boa forma para você poder saber de onde saem suas dúvidas. E a segunda forma é você perceber por que existem perguntas que você não consegue responder corretamente. Por isso que é super interessante você saber os tipos de pergunta que você não está conseguindo responder corretamente e até mesmo se fazer a pergunta: por que eu não tenho anotações dela
quando eu vou responder. Então você saber quais os tipos de pergunta que você está com dúvida. Pode ser a de função, pode ser de detalhe, pode ser de ideia principal. Você entendendo tudo aquilo faz com que você consiga saber especificamente por que você não pega anotações daqueles tipos de perguntas para se preparar para o futuro. E de 2 sites que você pode praticar, que eu recomendo fortemente, vai ser tanto o Scientific American do 60 Second Science, quanto o BBC Learning English. Claro que existem outras partes, como também o YouTube, o TED Talks, mas eu acho que esses dois são muito importantes porque eles produzem conteúdo que tem para que você possa ver tanto a transcrição quanto você ouviu no áudio, tanto a questão do tom de voz, qual que é a ideia principal, como se conectam os áudios que as pessoas vão falando, o passo e até mesmo de você não gastar tanto tempo, que seria o que faria com que tivesse uma diferença entre o que você estuda e o TOEFL. É claro que, mais uma vez repetindo, podcasts, séries, é super importante para você poder praticar seu áudio, mas não é isso que vai aparecer no TOEFL. Então é legal que você tenha essa parte dos podcasts, séries e qualquer outro sistema de áudio que você tenha, então uma música, ou até um jogo de videogame, ou qualquer outra coisa, que seja um adicional e não o principal do seu estudo. O link dos dois que eu falei, tanto do BBC Learning quanto do Scientific American, vão estar aqui embaixo do vídeo para você poder conferir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Em próximos vídeos a gente vai falar dos tipos de perguntas que você tem para você poder conseguir praticar. Inclusive, se ficou com alguma dúvida da parte do TOEFL ou você quer saber de outros exames, escreve aqui nos comentários por gentileza para poder saber e produzir esse conteúdo. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal e deixando seus comentários sobre o que gostou ou de dúvidas que surgiram. Isso me ajuda bastante a entender o que vocês querem ver de conteúdo. Muito obrigado! Inclusive, caso você queira continuar estudando para o TOEFL ou também para a sua língua inglesa, você pode também acessar o meu Drive, que possui exercícios e explicações e mapas de estudo para você poder continuar seus estudos. Se você quiser vir estudar comigo para poder se preparar para o TOEFL ou também para outros exames de proficiência como o IELTS, o TOEIC e o GMAT e também o Cambridge, ou você quer ser fluente em língua inglesa, tem o link dos meus cursos aqui embaixo do vídeo para você poder acessar e usar um cupom que você vai pagar por R$40 o curso completo, não é a questão da mensalidade. Você inclusive vai fazer com que você entenda exercícios específicos, contextos e inclusive você vai ter também a oportunidade de, caso você não goste do curso porque você viu e não era exatamente aquilo que você queria, em 30 dias você pode pedir o seu reembolso. Caso contrário, você pode ficar com o curso para sempre. Se você gosta muito do meu conteúdo e quer me ajudar financeiramente, você pode mandar 10 centavos pelo Pix, tanto pelo PicPay do @AlessandroPR, ou se não, você pode me mandar também pelo obrigadoale@gmail.com. Caso para você faça diferença essa questão financeira, ou você queira me ajudar de uma outra forma, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida já me ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu e quem ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!